esqueci de gravar esse negócio. Voltando. Então, ó, elementos do crime culposo, conduta humana voluntária, ó, através de uma violação de um dever de cuidado objetivo, ó, com essa minha conduta, eu produzo um resultado involuntário e eu só produzi esse resultado involuntário porque eu pratiquei a conduta, ou seja, entre eles existe um nexo causal, ó, e essa minha conduta tem que estar prevista em uma norma. O que é tipicidade? Gente, a culpa não se presume. O crime culposo não se presume. O crime culposo tem que estar previsto, tem que estar expresso no tipo penal. O tipo penal tem que exigir a modalidade culposa. Tem que exigir, ó, a culpa. A culpa não se presume, ó. O tipo culposo tem que ser expresso, ó. A culpa não se presume. A culpa não se presume. Onde é que está isso? No artigo 18, parágrafo único. Artigo 18, parágrafo único. Ó, a culpa, o Iliano acorda, ó, a culpa não se presume, tem que estar expresso na lei. Professor, onde mostra isso para nós na lei? Ó, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Dá uma olhada no Código Penal, que é bom que eu possa abrir meu Código Penal. Eu não preciso da ajuda dos universitários, né? Deixa eu só achar ele aqui. Ó. Cadê você? Aqui, ó. Nosso Código Penal. Vamos lá no artigo 18. No artigo 18. Vamos acordar, bora acordar, minha gente. Bom dia. O Galo já cantou 8h30. 8h15, 8h12, professor. Acaba com ela, não. 18, ó. Diz-se o crime culposo. 2. Quando o agente deu a causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Olha o parágrafo único. A redação é muito ruim. O legislador, ó, foi muito ruim, né? Ó, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que é que ele quer dizer? Ó, todos os crimes, ó, o cara só responde pelo dolo. Todos os crimes têm que ter o dolo. A culpa tem que estar expressa. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido só não por dolo, quando pratica dolosamente. Por quê? Porque a culpa tem que estar expressa. Porque ele deveria ter colocado. A culpa não se presume. A culpa deve estar expresso em lei. Professor, como é que está expresso isso em lei? Mostra para a gente. Vamos lá no artigo 121. Ó. São poucos artigos do Código Penal que ele traz, ó, a previsão, ó, de culpa da responsabilidade penal pelo crime culposo. O 121, por exemplo, ó, 121, nós temos a figura do crime de homicídio, ó, os crimes contra a vida, matar alguém. Parágrafo 1º, ele traz causa de diminuição de pena. Parágrafo 2º, ele traz homicídio qualificado. Parágrafo 3º, ele traz o quê? Ó, olha aqui. Se o homicídio é culposo, está expresso, a culpa está expressa. Um homicídio por imprudência, negligência ou imperícia, ele vai sofrer uma pena de 1 a 3 anos. Ó, de 1 a 3 anos. Ele não vai para júri popular. Ó a diferença da pena. Se aquela mulher que praticou o homicídio de 1 a 3 anos, de 1 a 3 anos, vocês vão aprender no próximo semestre de processo penal, que o regime é aberto. Ninguém fica preso. A depender, pode ser substituída por uma prestação de serviço à comunidade ou pagamento de cesta básica ou pecuniária. Para quem praticou homicídio culposo, já se for doloso, qual a diferença do inferno? Ó,
Homicídio culposo é céu. Homicídio doloso, a pena de 6 a 20 anos. No mínimo. Porque dificilmente você pratica um homicídio doloso sem ser qualificado. Você vai de 12 a 30 anos. Então, ó, reclusão de 12 a 30 anos. Então, a diferença é muito grande. Professor, tem outro crime que tem a modalidade culposa? Vamos para o 129. A lesão corporal, ó. Ofender a integridade corporal. A lesão corporal dolosa já é pequena, ó. De 3 meses a 1 ano. De 3 meses a 1 ano. Ó, ele vem lá embaixo depois, ó. 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 No parágrafo 6º, ó. Lesão corporal culposa. Se a lesão é culposa, está expressa em lei. Se está expressa em lei, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Brincadeira, nessas penas. Só é para mesmo inglês ver. Então, bora voltar para o nosso caderno. Ó, voltando para o nosso caderno. Então, são pouquíssimos tipos penais, pessoal, que traz a responsabilidade penal pela conduta culposa. Só lembrando, ó, professor, e se a conduta não foi culposa? Se a conduta não foi culposa, se não tem culpa e não tem dolo, logo não existe conduta. Se não existe conduta, ó, se não existe conduta, o fato é atípico. O fato é atípico. Deixa eu só fechar esse caderno aqui. Ele está trabalhando. Ó, o fato é atípico. Então, ó, tipicidade. O que significa tipicidade? O tipo culposo tem que ser expresso na lei. Tem que ser expresso na lei. Tem que ser expresso na lei, pois a culpa não se presume. A culpa não se presume. A culpa tem que estar, ó, expressa em uma norma. Expressa em uma norma. Então, terminamos os elementos. Ó, quais são os elementos? Quais são os elementos do crime culposo? Conduta humana voluntária. Essa conduta viola o dever de cuidado objetivo, que se manifesta através da imprudência, da negligência e da imperícia. E dessa conduta humana, ó, acontece um resultado involuntário. Só aconteceu esse resultado involuntário porque teve a conduta, logo existe um nexo causal. E essa minha conduta está expressa em uma norma penal. Se estiver expressa na norma penal, só assim eu vou responder pelo crime culposo. Gente, ó, então, ó, se a conduta ela só pode ser dolosa ou culposa, ela só pode ser dolosa ou culposa se faltar dolo. Isso é atípico por falta de conduta. Ah, professor, mas teve um comportamento humano. Mesmo que aconteça um comportamento humano, esse comportamento humano, para efeitos penais, só será considerado conduta se ela foi de forma dolosa ou culposa. De forma dolosa ou culposa. Porque ou a conduta é dolosa ou culposa. Se ela não foi dolosa, não foi culposa, logo não tem conduta. Se não tem conduta, o fato é atípico. Para encerrar a culpa, ó, a doutrina traz uma classificação de espécies de culpa. Espécies de culpa. Ó, espécie de culpa. Vou botar para o número. A doutrina traz lá o que nós chamamos de culpa consciente. Culpa consciente. O que é a culpa consciente? É aquela com previsão. É aquela com previsão. Com previsão. E o que é ela? Se é com previsão, o agente prevê o resultado, mas espera que não ocorra, supondo, tudo bem, supondo poder evitá-lo com sua habilidade ou sorte. Com sua habilidade ou sorte. Preste atenção. Com sua habilidade ou sorte. Na culpa consciente, ó, na culpa consciente, o agente ele tem previsão do resultado. Ele vê o resultado, mas ele acredita que o resultado ele pode evitar. Como é que ele pode evitar? De acordo com a sua habilidade ou com a sorte, ó.
eu pego a minha moto, ou pego o meu carro e eu digo, ó, eu vou atravessar a Avenida Santa Teresa com tudo ali na Pernambuco. Com tudo. Eu vou ter um acidente, eu não quero, não. Eu não quero, eu acredito que eu posso evitá-lo, porque eu sou um bom motorista, ó. Então, ó, eu sou bom motorista, sou motorista profissional e eu vou passar com tudo. Vá! No momento que eu passo por tudo, eu atropelo um ciclista e mato o ciclista, ó. Tinha previsão do resultado, ó, ele previu o resultado, mas ele acreditava, ó, eu disse, ó, no caso concreto, eu disse, ele acreditava e não podia acreditá-lo de acordo com sua habilidade ou sorte. Ó, na culpa consciente tem a previsão. Eu acho massa o exemplo que a doutrina traz. A doutrina traz, ó, exemplo. Hoje não tem mais. Mas quem antigamente ia para o circo, um dos quadros principais do circo era uma mulher, normalmente uma mulher bonitona, ela de biquíni, amarrava ela numa roda assim de madeira, ela com os braços assim, ó, e aí rodava, ela girava, e aí aparecia um maluco com um monte de faca, ó, um monte de faca, e ele, ó, pá, jogava a faca nela, pá, aí, ó, pá, a faca pegava aqui, outra faca pegava aqui, pegava entre as pernas dela, pegava todo lado. Meu Deus do céu, que loucura! O que é isso? Ó, ele prevê o resultado, mas ele acredita que pode evitar o resultado, ó, através de quê? Da sua habilidade. Quantas vezes ele treinou para chegar naquele resultado? Quantas vezes? Ó, milhares de vezes ele jogou aquela faca para acertar no mesmo local onde ele quer acertar. Imaginemos que ele errou. Pá, e a faca pegou bem no pescoço da mulher. Ó, e matou. Ele queria o resultado? Ele assumiu o risco ou aceitou o resultado? Não, não há que se falar em dolo. Ó, mas ele foi imprudente. Ele foi imprudente. Com a ação dele, produziu o resultado. Ó, com a ação dele, ele foi imprudente. Então, ó, crime é culposo. Qual espécie de culpa? Culpa consciente, porque ele acreditava que ele poderia evitar o resultado de acordo com a sua habilidade. Então, todas as vezes que vocês enxergar uma questão tratando, ó, falando que o cara tem habilidade, sorte, mesmo que de forma implícita, ó, outro exemplo, pode botar, o cara que é motorista profissional e ele vai fazer uma manobra, ó, por ser motorista profissional, ele acredita que pode habilitar. Ó, se ele é um motorista profissional, ele está acreditando em quê? Na sua habilidade. E acontece um acidente, ele vem tirar a vida de alguém, ele responde por homicídio culposo. Qual espécie? Culpa consciente. Porque na culpa consciente tem a previsão do resultado. Ó, tem a previsão do resultado. Ele não quer o resultado, ele acredita poder evitar, ó, ele acredita poder evitar por meio de quê? Das suas habilidades ou com a sorte. Melhor exemplo, o atirador. Bora hoje. O atirador de facas no circo, atirador de facas no circo, motorista profissional com sua habilidade, bota entre vírgulas, faz manobra brusca e atropela uma pessoa. Atropela uma pessoa. Atropela uma pessoa. Então, a culpa consciente, ó, e nós temos a culpa inconsciente. Inconsciente. Ó. Já a culpa inconsciente, ó, sem previsão. Foi um descuido. Ó, o cara não viu. Ele não viu. O cara ultrapassou. Na culpa inconsciente é o que mais acontece.
O cara ultrapassou, ó, o sinal vermelho. O cara não viu a placa de pare. Olha, ele não teve previsão. Ele não viu, eu não vi. Me desculpa, eu não vi. Desculpa, eu não vi, ó, seu guarda. Eu não vi a placa. Me desculpa, eu não vi o semáforo vermelho. Ó, isso é culpa inconsciente. Ele não teve previsão. Mas se fosse um homem, ó, com precaução, o que o direito penal diz, um homem médio, ou um homem atencioso, ó, se ele fosse um homem atencioso, ó, ele teria visto. O que é isso? Ser um homem atencioso, ele teria visto, ó, havia previsibilidade. Não tinha previsão, mas tinha previsibilidade. Ó, então aqui, ó, o agente não prevê o resultado que, entretanto, era previsível. Ó, Ctrl N, uma observação, Ctrl N, qualquer pessoa tinha condições de prever o risco. Exemplo, ultrapassou no sinal vermelho, placa de pare, etc. Então, a maioria, quando acontece um acidente, ó, o acidente se dá por imprudência, por negligência ou por imperícia, ó, na modalidade, na espécie de culpa inconsciente. Não estava falando em habilidade, nem estava falando em sorte. Não tinha previsão do resultado. Ele não viu. Se ele não viu, não tinha previsão. Mas, ó, qualquer pessoa mediana, qualquer pessoa cautelosa, ela teria visto. Se ela teria visto, ó, ele vai responder se lesionou por lesão corporal culposa ou se matou por homicídio culposo. Presta atenção. Na culpa consciente tem previsão, mas ele não quer o resultado. Porque, ó, e nem aceita o resultado e nem assume o risco. É diferente do dolo eventual. Professor, então qual é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? Para terminar, nós vamos fazer um quadrinho, de vocês aí, ó, um quadrinho onde, ó, nós vamos trazer, ó, as espécies de dolo e as espécies de culpa, ó, as espécies de dolo e as espécies de culpa, ó. Então bota lá. O que é dolo? Nós aprendemos que dolo é consciência e vontade. Dolo é consciência e vontade. E a minha conduta, ela vai ser dolosa de duas formas. Ela pode se dar por um querer, onde tem previsão, ó, eu tenho previsão, eu quero matar, eu vou lá e mato, ó. Então tem previsão e a vontade é um querer. E ela pode se dar também pela uma espécie de dolo indireto, chamado dolo eventual, que também existe previsão, ó, só que aqui não é um querer, é um assumir ou aceitar o resultado. Ó. O dolo eventual, existe a previsão do resultado e ele assume o risco ou aceita o risco de produzir o resultado. Ele assume ou aceita. Claro que no dolo eventual eu vou ter que analisar o caso concreto. Eu, juiz, vou me valer, ó. Eu, juiz, vou me valer. Deixa eu ver, parece que tem pergunta aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui para outra tela. Roleta russa. Do cara que ultrapassa a avenida doida. Ó. Eu, juiz, eu vou me valer da perícia. A prova pericial é o que vai me determinar se ele estava ou não, ó, se ele estava ou não no foda-se. O que é o foda-se? Ó, vocês não vão escrever foda-se. Isso aqui é o que passa para
O foda-se é o cara, ó, a perícia mostrou, ele estava em alta velocidade, ó, ele estava dirigindo, já havia muito tempo dirigindo de forma totalmente ferindo o dever objetivo de cuidado, ó, passando as placas de pares a maior velocidade, passando, ele estava ligado, foda-se, ó, se atravessasse alguém na minha frente, que se lasque, como dizem alguns doutrinadores, que se lasque, eu prefiro usar o foda-se, ó, porque quando ele bateu, o que ele disse? Foda-se. Se entrar alguém na minha frente, que se foda, que se lasque. Ó, isso é dolo eventual. Isso é assumir o risco. Como é que eu vou ver também? A perícia vai dizer que no momento do acidente ele nem freou. Não existia nenhuma frenagem. Não existia nenhuma frenagem. Se não existia nenhuma frenagem, ó, ele estava no foda-se, ele estava em alta velocidade. Ó, nós temos o dolo direto e o dolo eventual. Só lembrando mais uma vez, o dolo eventual, ó, é uma espécie de dolo indireto. Eu perdi uma questão e não quero que vocês percam a questão. O dolo indireto ele pode ser dolo alternativo ou dolo eventual. O dolo eventual é espécie de dolo indireto. Nós temos o dolo direto e o dolo eventual. No dolo eventual eu assumi o risco. Ó, eu dou um tiro na perna do cara, eu não quero matar, mas se ele morrer, eu tenho que assumir o risco. Estou atirando numa pessoa, eu assumo o risco de produzir o resultado. Ó. Já a culpa consciente, nós acabamos de estudá-la, na culpa consciente, ó, consciente, da minha consciência, eu estou vendo o resultado. Eu estou vendo, ó, eu estou vendo que vai acontecer o resultado. Ó, eu estou vendo, mas eu acredito que eu posso evitar o resultado. Eu acredito, eu não quero o resultado. Eu acredito que eu posso evitá-lo através de quê? Da minha habilidade ou sorte. Ó, mas aconteceu. Se aconteceu, o que é que eu vou falar? Bota a mão na cabeça, vou descer do carro. Deu. Caralho, errei o cálculo, ó. Errei o cálculo. Fudeu, ó. Se fudeu, ó, eu não estou assumindo o resultado e nem aceitando o resultado. Se eu não estou assumindo nem aceitando o resultado, ó. Ah, professor, então basta o agente falar, eu não quis o resultado e nem aceito o resultado. Eu não queria de forma alguma, não é só isso. O que é que vai determinar se é dolo eventual ou culpa consciente? Se aquela mulher atuou com culpa quando ela entrou de uma vez ou não, ó, é a perícia, é a prova pericial, no caso concreto, ela é que vai me determinar se ó, dolo eventual ou culpa consciente. E nós já vimos, em razão da pena, que tanto dolo eventual como ó, o dolo eventual, a pena é altíssima e a culpa consciente praticamente não fica preso. Quem responde por homicídio culposo não fica preso. Ai, meu Deus, eu fico mexendo aqui. Ó, não fica preso. Já por fim, ó, por isso é que eu botei do lado, ó, dolo eventual. Uma das coisas mais difíceis desse assunto é vocês aprenderem a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. O dolo eventual, ó, como nós estamos estudando os elementos subjetivos, e o elemento subjetivo é o dolo e a culpa, o elemento subjetivo são o dolo e a culpa, é aquilo que está na cabeça do agente. Ó, o cara pode utilizar o carro para matar um desafeto. Ele pode utilizar o carro para matar um desafeto. E aí ele mata o desafeto, ó, e dizer, não, mas eu não queria. Eu não queria matá-lo. Opa, não é assim. Não é assim. Eu vou ter também que analisar o caso concreto, ver a prova testemunhal, ver a prova, principalmente a prova pericial, se ele estava ou não no foda-se ou no fudeu. Se ele estava no foda-se, ó, se ele estava no foda-se, isso é dolo eventual. Ou se ele queria o resultado, usou o carro com a arma, dolo direto. Dolo direto. Como é que eu sei que ele queria? Na investigação se descobre que ele era desafeto. Se descobre que ele falou para outra pessoa que ele ia matar. E essa pessoa gravou a conversa. Ou tem a conversa no WhatsApp, ó, que ele ia matar fulano. E ele matou com o carro. Não é porque ele matou com o carro, querendo alegar que foi um acidente, querendo jogar para um crime culposo, mas, na verdade, a conduta dele foi dolosa. E se ele queria, o dolo é direto. Ou então, pode acontecer do dolo ser indireto pela modalidade dolo eventual, onde o cara aceita ou assume o risco do resultado. Eu estou batendo muito nessa tecla porque isso aqui cai demais a pessoa.
Em prova, pessoal, em prova, para você diferenciar o dolo eventual da culpa consciente, a questão ela vai te dar um exemplo. Ela vai te dar um caso concreto. Nesse caso concreto, se ficar, mesmo que implícito, a habilidade ou a sorte, não há dolo eventual, e sim culpa consciente. Se ele não queria o resultado, ele pode dizer que não queria o resultado, em razão da habilidade ou da sorte, a resposta é culpa consciente. Ele responderá por crime culposo na espécie culpa consciente. Já por sua vez, por fim, o que é a culpa inconsciente? A culpa consciente é aquela que mais acontece no trânsito todos os dias. É o cara que pratica uma conduta e ele ofende um bem jurídico de uma pessoa, integridade física, até mesmo a vida, por meio da imprudência, da negligência ou da imperícia. E ele não viu, ele não tinha a previsão do resultado, mas o resultado era previsível. O resultado era previsível. Como é que esse resultado era previsível? O resultado era previsível, se ele fosse um homem cauteloso, se ele cumprisse com os deveres de objetivo, de cuidado objetivo. Eu moro em outra cidade, eu vou para Fortaleza. Olha, eu não vou poder estar dirigindo em Fortaleza do jeito que eu dirigi em Imperatriz, que aqui eu conheço as ruas. Aqui, lá em Fortaleza, eu vou ter que andar com mais cautela possível, observando as regras de trânsito, as regras de conduta de trânsito. Eu tenho que andar devagar, prestando atenção se tem placa de pare, se não tem um semáforo vermelho e etc. Então, com isso, nós encerramos o crime culposo e encerramos o crime doloso. Vamos passar para a próxima espécie de conduta. A próxima espécie de conduta é a chamada crime comissivo, crime omissivo. Chegou uma mensagem para mim aqui. Nós temos 9 minutos para encerrar essa segunda aula, segundo bloco. Eu vou só apresentar o crime comissivo para vocês, que é mais fácil. E aí eu vou deixar para continuar na próxima aula, porque vai ficar faltando 10 minutos praticamente para iniciar outra aula, só com 10 minutos. Então, bora lá. Alguém tem alguma dúvida sobre crime doloso ou crime culposo? Eu sei que vocês vão querer olhar a tela para terminar de copiar ou para bater foto. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão ou chama aí no bate-papo. Eu vou lá continuar. Bora para frente. Com isso, terminamos aqui. Vamos para frente. Vamos falar sobre o crime comissivo. Crime comissivo. O que é o crime comissivo? O crime comissivo, Ctrl N, o direito, Ctrl S, o direito penal protege determinados bens jurídicos, proibindo condutas consideradas desvaliosas. Ctrl N, conclusão. O crime comissivo nada mais é crime comissivo nada mais é do que uma conduta desvaliosa proibida pelo tipo incriminador. Tipo incriminador. O que é um tipo incriminador? É um tipo penal. Ou seja, uma ação que viola um tipo proibitivo, comissivo,
Então, o crime comissivo nada mais é, ó, o direito penal, para que existe o direito penal? Para proteger determinados bens jurídicos. Ó, no momento, com a minha ação, ó, eu pratico a conduta sem valores, valiosa. Com a minha ação, eu violo um tipo proibido pela norma. Preste atenção que eu botei tipo proibitivo, eu botei tipo incriminador, eu botei tipo penal. Tudo são a mesma coisa. Por isso que eu botei esse exemplo, esse conceito aqui, que ele é bem abrangente. Toda vez que eu tenho uma ação e com essa minha ação eu violo uma conduta prevista em uma norma, toda vez como uma ação eu violo uma conduta prevista em uma norma, essa minha ação é uma ação comissiva. Ó, é uma comissiva. O crime comissivo se dá através de uma ação. O crime comissivo se dá através de uma ação. Por exemplo, ó, artigo 121, lá diz, ó, descreve a conduta, matar alguém. Se com a minha ação eu tiro a vida de alguém, ó, se com a minha ação eu tiro a vida de alguém, eu estou praticando um crime comissivo, um crime doloso, se eu quero, ó, através de uma ação. Se eu quero, eu vou praticar um crime doloso através de uma ação. Esse crime é doloso e é também comissivo. Mais de 99% dos nossos tipos penais, ó, ele se dá através de uma ação. A maioria dos nossos tipos penais, dos nossos crimes, se dá através de uma ação. A minha ação, ó, com a minha ação, eu violo uma conduta proibida pela norma. A conduta aqui é proibida, é matar alguém. Ó, quando eu violo essa conduta, eu pratico um crime comissivo. O crime comissivo, ele não é ele que vai cair, não é ele que cai em prova, não. Ele não costuma cair em prova, não, porque é muito fácil. Isso se dá através da ação. O que cai em prova é o chamado crime omissivo. Já o crime omissivo, ó, como o próprio nome já diz, ele vai se manifestar através de uma omissão. Só que o crime omissivo, como falta 4 minutinhos aqui para terminar esse nosso tempo, eu vou deixar para continuar na próxima aula. Nós estamos praticamente já acompanhando o pessoal do noturno. Se alguém tiver alguma dúvida, aí nós temos 4 minutos. Ou se quiser mandar depois no WhatsApp, eu posso responder depois. Faltam 10 minutos para terminar a aula, são 8h45, termina 8h55. Eu não vou iniciar um outro bloco, não, porque senão até abrir o outro bloco vai demorar uns 5 minutos, com a internet do jeito que está lento. Ninguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Tudo bem com vocês? Acordaram? Sextou, gente. Sextou. Ó, 1, 2. Pouca gente hoje na sala. Nós temos 22 pessoas. Obrigado pela atenção. Aproveite o final de semana. Tá? Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. E que Deus nos proteja desses vírus e tudo. Tá? Amém. Tchau, gente.